Bem, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar aqui nessa casa de novo. Um agradecimento pelo convite. Essa é uma casa que eu me sinto super bem e chego aqui, sinto as boas vibrações. Muito obrigado pelo convite. Mas eu gosto sempre de agradecer, antes de mais nada, aos mentores da casa, porque os espíritos superiores nos dizem que nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. E seguramente eu estou aqui hoje por autorização do mentor da casa. Obrigado a todos pela presença. Nós vamos conversar hoje sobre doença de Alzheimer. O que eu pretendo fazer é trazer para vocês alguns tópicos da doença de Alzheimer, de forma que todos possam desconfiar que algum parente, algum conhecido tenha doença de Alzheimer, e vamos ver o que nós podemos fazer para combater a doença de Alzheimer preventivamente, porque é melhor prevenir, não é? Então, que atitudes nós devemos tomar preventivamente? Tudo que eu vou falar aqui é baseado cientificamente. Uma das funções das associações médico-espíritas é trazer a ciência com a religião. Como o espiritismo é ciência, e Kardec dizia que, uma vez que algo seja comprovado cientificamente, ele deverá ser trazido para a doutrina, porque a doutrina é ciência, tá? Eu iria fazer também um convite para vocês para o MEDNESP, que é o Congresso Médico Espírita que vai se realizar no dia 22, em 2021, quer dizer, daqui a 2 anos. Mas eu não vou perder tempo hoje não, que ainda está longe, para a gente ganhar mais um tempinho para falar de Alzheimer. Que agora eu falo tanto de Alzheimer que eu começo a ter medo de esquecer das coisas. Isso aí era o convite, mas eu vou pular. Nós vamos falar hoje sobre doença de Alzheimer e espiritualidade, tá? Eu achei na internet uma definição para a doença de Alzheimer de autor desconhecido, que eu considero assim fundamental para a gente compreender a doença, que é essa definição aí. O mal de Alzheimer é um constante desaprendizado. É o caminho inverso pelo qual percorre uma criança em seu processo de crescimento. Então, quando a gente começa a analisar o quadro evolutivo da doença de Alzheimer, a gente vai percebendo que é exatamente isso, né? Na criança, a gente vai vendo a criança cada dia aprendendo, se desenvolvendo. E na doença de Alzheimer, a gente vai vendo a pessoa a cada dia desaprendendo, a ponto da pessoa não se lembrar como se mastiga, como se anda. Quer dizer, é um processo evolutivo terrível, não só para a pessoa, como para os familiares. E nós vamos conversar um pouco também a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é doença de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer é uma demência senil, uma demência da idade, que vem aumentando muito a incidência nos últimos tempos, e é uma doença progressiva e incurável. Então, uma vez que se tem a doença de Alzheimer, se sabe que a doença vai evoluindo e até chegar no estágio que a gente considera estágio avançado. Então, não é uma demência daquelas de antigamente, quando eu peguei essa fase, a maioria aqui com certeza pegou, se dizia assim, principalmente com os avós ou com os mais idosos, fulano está gagá, Beltrana está gagá, né? Aquele tipo de demência era demência mais vascular, por pequenos AVCs, derrames cerebrais diminutos. Essa aí é diferente, né? A fisiopatologia dela é completamente diferente. E ela é caracterizada com 3 sintomas principais. Tem um cortejo, mas tem 3 que são principais, que são esses aí. Perda da memória, mas não é a memória antiga, é a memória recente, que a gente chama de memória anterógrada.
Outro dia eu fui fazer um ultrassom, sou médico radiologista, de um paciente que não queria deixar a esposa ficar com ela na sala de jeito nenhum. Ele estava com doença de Alzheimer. E ele começou a ficar agitado e eu falei com ela, sai, deixa que eu me acerto aqui com ele. Aí fui batendo papo com ele e ele falou comigo, eu não quero que ela fique porque essa mulher quer me matar. Aí eu falei, é mesmo? Mas por que ela quer matar o senhor? Não sei, mas que ela quer me matar, ela quer. Mas como ela quer matar o senhor? De fome, ela não me dá comida. Só que ele era obeso. Então, podia falar qualquer coisa, menos que não comia, né? Ele estava mentindo? Não. Ele só não lembrava, porque ele tinha perda da memória recente. Então, ele almoçava ou jantava e daqui a pouco ele não se lembrava. E pedia comida, a esposa não queria dar, né? E já viu a confusão que se criava em casa. Perda da cognição. Cognição é tudo aquilo que faz a gente se orientar no mundo como gente, como pessoa, como humano. Então, é o ato de falar, de pensar, de tudo que nos caracteriza como seres humanos. E alterações do comportamento. Imaginem se eu venho aqui fazer esse estudo, essa palestra para vocês e começo a falar coisas desconexas aqui. Quem me conhece vai dizer logo, o Gilson está com algum problema, né? Aliás, o primeiro caso de doença de Alzheimer que eu vi na universidade foi, eu estava no 2º ano e chegou um paciente muito alto e muito forte, xingando os médicos todos, e aí o professor estava atendendo e depois que ele saiu, chamou a gente e falou, vocês estão vendo um caso que está ficando frequente, que é um caso de doença de Alzheimer, isso há mais de 30 anos atrás. E hoje a gente vê doença de Alzheimer aí toda hora, né? Então vamos ver alguns dados atuais da doença de Alzheimer, rapidinho. 48 milhões de pessoas aproximadamente no mundo sofrem de doença de Alzheimer. 1 milhão delas aqui no Brasil, tá? Existe aí, ó, em 2030, a previsão é que vão ter 96 milhões, em 2050, 130 a 140 milhões de pessoas. E hoje existe um caso por segundo de doença de Alzheimer. Ou seja, quando eu acabar de bater esse papo com vocês, no mundo inteiro, 60 pessoas vão estar sendo diagnosticadas como Alzheimer, mal de Alzheimer, tá? Ela é rara antes dos 65 anos. Eu gosto de falar isso porque vocês vão ver que alguns sintomas que eu vou dizer, que eu vou comentar aqui com vocês, vocês vão falar, eu estou me identificando com isso. Será que eu tenho Alzheimer? Então, se tem menos de 65 anos, já está livre, porque ela é realmente muito rara antes de 65 anos. Né? 7% da população dos 65 anos, agora observem lá, dos 85 aos 90 anos, 40% da população começa a apresentar doença de Alzheimer. Então, ela é uma doença que vai aparecendo com a idade. É por isso que lá em 2050 vão ter tantos casos de doença de Alzheimer, porque cada vez nós vivemos mais. Né? Eu me lembro da minha avó com 50 anos, já era aquela senhorinha toda envergada, com osteoporose. Hoje a gente vê senhoras de 70, minha mãe tem 85 anos, viaja esse Rio de Janeiro toda sozinha, está muito bem. Então, ela é incurável, já falei isso, e ela é alarmante porque envolve familiares e cuidadores, na proporção, em média, de 3 para 1. Ou seja, se existe 1 milhão de pessoas com doença de Alzheimer no Brasil, existem 3 milhões de pessoas cuidando dessas pessoas. Isso envolve familiar, né? Tem que se contratar enfermeira, e, infelizmente, é uma doença também e cuja capacidade financeira faz a pessoa sofrer mais. Porque, evidentemente, que existem famílias que não têm condição financeira de pagar um ajudante. E essas pessoas, muitas delas, acabam indo parar em asilos. Enfim, vocês sabem bem como é que é a situação. Vamos embora. Quais são as causas? Desconhecidas, ninguém sabe.
causa para dizer, mas a gente tem algumas coisinhas que a gente percebe que fazem a doença aparecer mais. Por exemplo, história familiar positiva. Se alguém tem na família doença de Alzheimer, existe uma probabilidade pequena dessa incidência aumentar na família. Não é muito grande, tá? Existe também a questão da idade avançada que eu já falei. Nós vamos já ver por que a idade avançada é assim. Existe um gene predisponente. Alzheimer também pode ocorrer por defeito genético. Só que são só 5% dos casos. Ou seja, é desprezível. Se a gente pegar a população inteira e observar os casos genéticos, o volume é pequeno. Ela aparece muito mais em quem tem baixo nível de escolaridade. E por que ela aparece mais? Ela fica mais evidente? Porque a pessoa tem menos vocabulário. E como o cérebro vai tendo dificuldade no funcionamento dele, a pessoa não tem como fugir das dificuldades. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu consigo me expressar com mais, contudo, porém, todavia, entretanto, que é tudo a mesma coisa, e a pessoa não tem esse vocabulário todo, na hora que ela tentar se lembrar do mais e não conseguir, ela não tem outra palavra para usar. Então, a coisa vai ficando cada vez mais evidente. Baixo nível de escolaridade. Todas as causas que levam a doenças cardíacas, os fatores que levam a doença cardíaca e a hipertensão arterial também são fatores que aumentam a doença de Alzheimer. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em que se acompanhou 10.000 pessoas durante 10 anos e a incidência foi muito maior naquelas que tinham fatores predisponentes para doença cardíaca, ou seja, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, depressão e por aí vai. Estresse crônico, ninguém tem estresse crônico, né, hoje em dia, né? Dislipidemia é colesterol, triglicerídeo alto, etc., né? Maus hábitos de vida. Alguém aí pode me dizer um mau hábito de vida? Fumar, beber. Mais algum? Hein? Fast food, falta de exercício, sedentarismo. Mais alguma coisa? Tem um monte, né, se a gente falar. Mas eu gosto de perguntar isso de propósito, porque ninguém se lembra de maus hábitos de vida nessa hora, que são, por exemplo, fazer fofoca. É um mau hábito de vida. Nós vamos ver como isso influencia na doença de Alzheimer. São pequenas doenças da alma que aumentam em muita incidência, tá? Então, essas coisinhas pequenas que a gente não presta atenção, maledicência, inveja, ciúme, aumenta muito a doença de Alzheimer. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Vamos ver outros fatores de risco. Neuroticismo. Isso aqui eu trouxe para falar com vocês porque eu tenho certeza que em Macaé não tem isso. Mas lá na minha cidade tem. Mas como vocês precisam saber das causas, então eu tenho que falar. Neuroticismo são aquelas pessoas que têm mania de encarar a vida pelo lado negativo. Aqui em Macaé não tem isso. Né? Tem gente que a gente, às vezes, se queixa sem querer, fala assim, estou com uma dorzinha de cabeça, aí a pessoa tem a pior dor de cabeça do planeta, né? Ou então, se alguém foi assaltado ou sofreu um acidente, ela teve o pior acidente do mundo. Aí, eu brinco até agora dizendo o seguinte, quando eu perguntar como você está, é só de brincadeira, eu não quero saber, que tem gente que fala, você fala, como você está, a pessoa aí aproveita e derrama a mágoa, as lástimas dela toda. Então, neuroticismo é isso. Foi publicado um trabalho numa das revistas
mais conceituadas do mundo, chamada Neurology, que provou que as pessoas que têm essa visão negativa do mundo têm uma incidência muito grande de doença de Alzheimer. Então, vocês imaginem a influência que o mau pensamento tem. Isso daí, para nós que somos espíritas, não tem surpresa nenhuma, porque os espíritos já disseram isso há mais de 150 anos atrás. Mas a ciência está começando a chegar a essa conclusão. Tá? Outra coisa, cultivo de crenças negativas sobre a velhice ou envelhecimento. O Hospital Johns Hopkins, que é um dos maiores hospitais do mundo, tem um erro diagnóstico de 8%. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde preconiza um erro diagnóstico excelente de 24%. Esse hospital tem 8%. Então, eles fizeram uma pesquisa lá mostrando que as pessoas que encaram a velhice de forma negativa, eu não quero ser velho, eu não quero ficar velho, eu não quero conviver com velho, tudo que leva esse aspecto pelo lado negativo faz com que as pessoas tenham uma incidência muito, muito, muito grande de doença de Alzheimer. Então, vai se delineando a influência que o nosso psiquismo tem no nosso lado físico. A gente vai ver no lado físico porque eu vou mostrar as lesões cerebrais para vocês. Tá? Ausência de religiosidade ou espiritualidade. Mesma coisa. O Hospital Johns Hopkins provou, através de estudos científicos, que quem não tem nenhum tipo, não cultiva espiritualidade ou não tem nenhum tipo de religiosidade, também tem uma incidência muito maior de doença de Alzheimer. Ou seja, o fato de nós estarmos hoje aqui é uma prevenção à doença de Alzheimer. Por isso que agora eu também tenho feito bastante palestra, né, que eu estou imprimindo. Então, se a gente conseguisse combater esses 3 tópicos aí que eu comentei antes, 1/3 dos casos poderiam ser evitados. Então, se eu não tiver neuroticismo, se eu não olhar a velhice como uma coisa ruim, né? E se eu cultivar o meu lado espiritual, a minha espiritualidade, eu reduzo em 1/3 a incidência do mal de Alzheimer. Então, a gente vai percebendo a importância que existe nessa doença, o nosso lado psíquico. E por que aparece? Existem umas proteínas, que se chama proteína beta-amiloide, que são depositadas no nosso cérebro. Essa é uma proteína que ela é meio pegajosa, é meio gordurosa, e se acredita, inclusive, que ela tem algum tipo de atividade protetora do cérebro, porque quando se cultiva algumas culturas em laboratório, se percebe que existe um aumento da ativação também do sistema imunológico. Só que não se sabe exatamente por que essa proteína começa a se depositar e começa a atacar os neurônios. Então, para vocês perceberem ali, ó, isso é uma célula nervosa e vocês vão vendo que essa parte amarelinha aí tem umas regiões delas que estão como se fossem comidas, né? Degeneradas. Aí o que acontece? O impulso nervoso, ele não corre exatamente por onde deveria passar, ele vai se diluindo ali no cérebro, e isso faz com que o cérebro não funcione adequadamente. Isso acontece não só na célula em si, como na junção de uma célula neuronal com a outra, que a gente chama de sinapse. Só para vocês compararem um pouquinho, um cérebro normal, da direita lá, com um cérebro com doença de Alzheimer. Repara como ele diminui, como aumentam os sucos cerebrais.
Por quê? Porque como os neurônios vão sendo destruídos, o volume do cérebro vai diminuindo também. Evidentemente que um cérebro assim não pode funcionar adequadamente. Ali um corte, ó, em patologia de um cérebro normal e de um outro com Alzheimer. Repara como reduz muito o volume, muito mesmo. Novamente. Aqui a gente vai entrar numa coisa que é assim muito rápida, não precisa ninguém saber exatamente disso, mas a gente, para correlacionar ciência com religião, a gente tem que fazer uma abordagem breve do que é o cérebro, para ver o que os espíritos nos falam a respeito disso. Nosso cérebro ele tem duas partes que são, vamos dizer assim, funcionam como duas metades de uma laranja. Se a gente cortar o meio, eles são iguais. As duas partes são iguais. E existe uma parte que fica ali naquela parte colorida, mais em cima, aqui eu não sei se para vocês está aparecendo cor de abóbora, que são os tálamos. Os tálamos são estruturas que tem no meio do cérebro da gente, em que todo impulso que chega ao cérebro passa por ele, pelos dois, um de um lado e um do outro. Menos o impulso olfatório, é o único que não passa diretamente pelo tálamo. Todos os outros passam. Então, eu comparo ao tálamo como se fosse uma rodoviária ou um aeroporto, em que, se chegar a um outro lugar, a gente tem que ir para lá, para aquele centro, para dali se dirigir a outro lugar. É assim que acontece no cérebro. O impulso passa pelo tálamo e o tálamo joga esse impulso para o cérebro todo, de forma adequada. Junto do tálamo, ali naquela bolinha azul, ela evidentemente não é desse tamanho, ali está exagerado, só para a gente perceber o local, existe uma glândula que é fundamental na vida da gente, que é a pineal. André Luiz falou dessa glândula lá em 1947, e se achava antigamente que essa glândula era uma glândula que estava em atrofia no cérebro, que com os milênios, com a evolução, ela desapareceria. Se dizia, inclusive, que era um reliquar. E quando o Chico Xavier psicografou o André Luiz dizia que essa era a glândula da vida mental e que ela era fundamental para o nosso organismo e para fazer contato do espírito com o corpo. Era um mediador fundamental. E ele foi muito criticado, porque principalmente a classe médica dizia o seguinte: além dele ser semi-analfabeto, agora ele quer dar de médico também, e falar bobagem, né? A gente, inclusive, para vocês terem uma ideia disso, a gente tem muito médico que acha ainda hoje que o apêndice existe para dar apendicite, que a tendência é desaparecer, e que a vesícula também, evolutivamente, daqui a alguns milhões de anos, vai desaparecer também. Você achava isso da pineal. Hoje, para vocês imaginarem, existem mais de 15 mil trabalhos científicos falando só de pineal. Porque mais ou menos 9 anos depois que o André Luiz publicou o livro dele falando da importância da pineal, se descobriu que ela produzia um hormônio chamado melatonina. Hoje todo mundo já ouviu falar de melatonina. Muita gente até toma melatonina para dormir, não é? E a secreção dela aumenta com a escuridão. E é por isso que, intuitivamente, nós, quando vamos para sessões mediúnicas, deixamos no escurinho as salas, exatamente para estimular a pineal, que é quem faz contato com o nosso espírito. E é uma glândula que coordena a atividade sexual nas crianças, é responsável pelo círculo circadiano, que a gente chama, pelo dormir e acordar. Ou seja, a pineal é uma antena, né, que está aí à disposição da gente, captando as energias todas que estão no nosso meio.
Junto da pineal, então, tem lá os tálamos. E vamos ver aqui uma coisa, olha, o que o André Luiz fala. E assim, como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, que está aqui, no alto da cabeça, possui no tálamo, lembra que eu falei dos tálamos? Vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. O que o André Luiz, resumindo, quer dizer por isso? Que até no contato do nosso pensamento, para isso passar para o cérebro, que obrigatoriamente ele passa pelo tálamo. Lembra que eu falei com vocês que todas as nossas sensações passam nos tálamos para poderem ser desviadas para as regiões cerebrais. Nossos pensamentos também. Eles necessariamente passam pelo tálamo. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essa região do cérebro é a região que mais sofre na doença de Alzheimer. Ela tem uma proteína chamada tubulina, e a tubulina ela faz uma estrutura nas nossas células chamadas microtúbulos. André Luiz diz assim, o espírito ele não faz contato com o núcleo da célula, ele faz contato no citoplasma. E no citoplasma existem os microtúbulos. Então, como o pensamento verte nos tálamos, e naquela região tem muita tubulina, o que começa a acontecer? Os microtúbulos começam a desaparecer. E, de alguma maneira, existe uma correlação grande entre a diminuição de tubulina naquela região e o aparecimento de doença de Alzheimer. Por um acaso, a gente estava vendo aqui no começo que o nosso psiquismo tem uma influência muito grande no aparecimento de doença de Alzheimer, né? Talvez não seja tão por acaso assim. Então, gente, esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados todos científicos, tá? Sistema límbico, quando vocês falarem de sistema límbico, que tem esse nome horroroso, pensem só em emoções. Tudo que é emoção que a gente sente, vem dali, do centro do nosso cérebro, desse sistema. Então, alegria, tristeza, tudo. Falou em emoção, fome, é sistema límbico. E o sistema límbico tem aquela porção ali, lilás. Estão vendo? Ele faz uma volta. Aquela porção ali é que guarda, que se chama hipocampo, é que guarda a nossa memória recente. Que não, por acaso, está muito junto dos tálamos e da pineal. Então, na doença de Alzheimer, o que a gente vê? Uma atrofia dessa região aí, do hipocampo. Então, hoje, por exame de imagem, aqui não vai dar para ver bem, a gente consegue diferenciar muito bem o hipocampo, ali é uma ressonância magnética, e já se faz diagnóstico facilmente de doença de Alzheimer por redução do volume daquela estrutura. Então, estão vendo como o espírito faz a comunicação com o nosso cérebro em regiões bem definidas, e isso repercute no nosso lado físico. Vamos ver os principais sintomas, então? Não se assustem, tá? Antes de eu falar, eu quero dizer para vocês que há mais ou menos um mês atrás eu estava desesperado, procurando meus óculos, porque eu precisava ler uma coisa importantíssima. Não, e eles estavam na minha mão. Então, não se assustem. Perda da memória anterógrada, da memória recente, eu já falei, né? Esquecimento de datas ou eventos importantes. Isso aí é tem sempre uma pessoa na família da gente que se lembra dos detalhes, né? Minha mãe, por exemplo, fala, liga para o teu irmão, é aniversário dele, não esquece, é aniversário do neto, né? Aí um belo dia a pessoa esquece isso. Não tem problema nenhum esquecer.
uma vez, mas daqui a pouco vem outro evento importante e ela não se lembra. E está normal, está normal, está normal. Aí a gente começa a acender uma luzinha assim de alerta. Opa, não é disso, a pessoa não é disso, né? Ela sempre se lembra. Então começa a ocorrer isso. É bem na fase inicial, tá, gente? Perguntas repetitivas. A pessoa pergunta uma coisa, você responde. Passa 5 minutos, ela pergunta de novo. Eu tenho um colega médico que a mãe dele está com Alzheimer e ele diz que não aguenta ela, porque ela pergunta o dia inteiro se ela já perguntou se ele está bem. Então, já te perguntei se você está bem? Já, mãe, já me perguntou. Aí fica repetindo isso o dia inteiro. Deve ser muito cansativo mesmo, né? Não se recordar onde guarda os objetos e, pior que isso, esqueceu o nome do objeto. Alguém aí não se recorda? Agora, pior do que não se recordar é esquecer o nome. Né? Vai lá, pega a chave e fala, como é o nome disso mesmo? É um terror isso, né, gente? Se perder em ambientes familiares. Aí, realmente é um dos grandes sinais, né? Existe um filme chamado Alice, em inglês Still Alice, que fala a história do desenvolvimento da doença de Alzheimer em uma acadêmica famosa que faz palestra e tudo. Eu acho interessante vocês darem uma olhada nesse filme, porque ele mostra assim de forma bem verídica e é baseado em dados reais mesmo, o desenvolvimento da doença, tá? Os movimentos vão se tornando cada vez mais lentos. Não esqueçam que o cérebro está sendo destruído, né? Então, os movimentos vão ficando lentos. Aumento da latência nas respostas. Pergunta uma coisa para a pessoa, ela fica olhando assim para você, demora um pouquinho até... Então, diminuição na capacidade de abstração. Você fala uma piada, tá um grupo familiar, né? Alguém solta uma piadinha com uma coisa assim, todo mundo ri e a pessoa fica sem entender. E aí começa a aparecer a coisa devagarinho. Atos incongruentes com a personalidade. Lembram que o primeiro caso de Alzheimer que eu vi foi um senhor xingando os médicos? E a família dizia que ele jamais falava palavrão em casa. Então é um ato incongruente, né? É uma coisa também que é um sintoma. Não vamos deixar de lembrar que nós temos a memória, né? Que nós temos uma memória de curto prazo, uma de longo prazo e uma memória... André Luiz também, novamente André Luiz, ele diz que a nossa memória está localizada no corpo causal, ou corpo mental, né? E que a criança faz contato com o corpo causal dela ali na adolescência. E é por isso que os adolescentes se modificam. Aí é que a gente começa a perceber quem é aquela pessoa mesmo, porque até então a pineal controlava isso. E depois ela libera e a pessoa começa a fazer contato com a memória dela até inconsciente, tá? E tem a nossa memória espiritual. Essa memória espiritual, ela não se perde na pessoa que está com Alzheimer, tá, gente? O espírito é imortal. O espírito, ele não tem esse tipo de coisa. E essa memória espiritual permanece, então, depois que a pessoa desencarna, ela tem noção de quem ela é e tudo. O que acontece é que o corpo físico não obedece. É como dar um violino sem corda para um excelente violinista. Não vai adiantar nada. É como um espelho quebrado, né? Que a pessoa se olha e está tudo deformado, tá? Então, não esqueçam disso. Não se perde a memória espiritual porque se tem Alzheimer. Então, nós já vimos os fatores de risco físico, botei lá para lembrar. É importante também nós cuidarmos do nosso corpo físico.
não nos esqueçamos que nós somos seres integrais, né? Físico, mental e espiritual. Então, nós temos que cuidar de todas essas partes. Então, é fundamental que se cuide do físico também. E que não se perca ali a última, os maus hábitos de vida. Vamos ver fator de risco espiritual agora. Esses são fatores realmente importantíssimos para o desenvolvimento de doença de Alzheimer, tá? Com relação a pensamento e sentimento, todos os dados que eu vou dar são dados científicos, tá, gente? Nós sabemos que aquelas pessoas que têm pensamentos ruins, nós sabemos que pensamento anda muito casado com sentimento, né? Tem maior incidência de doença de Alzheimer. Então, quando os espíritos nos dizem que quando você deseja mal a alguém, você está bebendo do seu próprio veneno, não tenha dúvida. Eu costumo comparar isso da seguinte maneira. Se nós temos uma máquina que funciona a óleo diesel, essa máquina está funcionando e vai soltar fumaça, não é? Então, essa fumaça está poluindo o ambiente. Quando nós temos pensamentos ruins, equivale a isso, né? Nós vamos liberando esse pensamento e essas vibrações vão impregnando o nosso perispírito. E isso vai repercutir lá nos nossos tálamos, porque esse pensamento vai para onde? Tem que passar pelos tálamos. Tem que passar por toda aquela região adjacente à pineal. Isso vai repercutir lá. E muitas vezes sentimentos ruins também levam a pensamentos ruins. Ah, Gilson, mas eu posso sentir antes de pensar? Pode. Quantas vezes a gente não escuta uma música, por exemplo, que não está pensando em nada e vem logo aquilo e aí se associa logo o pensamento. Então, quando a gente tem sentimentos também ruins, se acha a pior pessoa do mundo, acha que nada funciona bem para a gente, ou acha que ninguém gosta da gente, ou acha tudo ruim, aumenta a incidência de doença de Alzheimer. Então, é um fator de risco sério, tá, gente? Pensamentos destrutivos e sentimentos doentios, não vou nem falar disso, né? Nem precisa. Não precisa nem falar de doença de Alzheimer para saber que isso faz mal. Rigidez do caráter e decisões. Tem gente que é muito rígida com tudo, né? E é implacável. Falou implacável, eu me lembrei da definição de chato do Guilherme Figueiredo. Guilherme Figueiredo é o irmão do ex-presidente Figueiredo, que é da Academia Brasileira de Letras. E a melhor definição dele para uma pessoa chata é: o chato é implacável e invencível. E é verdade, né? Então, a gente ter essa rigidez de caráter faz com que a gente traga para a gente mesmo rigidez, porque quando a gente é rígido, quando a gente julga, as pessoas observam a nossa forma de ser e vão agir com a gente exatamente da mesma maneira, né? Se vocês repararem, uma ponte, por exemplo, ela é feita de forma a não ser tão rígida, a ter uma certa maleabilidade. Quem já passou na ponte Rio-Niterói em dia de vento já sentiu a ponte balançar. Então, nós não podemos ter essa rigidez de caráter. Nós precisamos ser maleáveis com as coisas, nós precisamos abrir nossas mentes, que é para entendermos ou procurarmos entender pensamentos diferentes dos nossos. Porque nós, talvez em função até do nosso orgulho, nós não queremos, ou na maioria das vezes, rejeitamos pensamentos que são diferentes dos nossos. Ou então nem queremos ouvir. Isso é um tipo de rigidez de caráter que aumenta a doença de Alzheimer. Vivência espiritual. Isso que a gente está fazendo aqui é uma vivência espiritual, né? Ter vivência espiritual é fundamental. Então, ali faltou antes, como é fator de risco,
ausência de vivência espiritual, né? Então, ter contato com esse lado espiritual é fundamental, seja de que forma for, gente. Eu uma vez estava conversando com algumas pessoas lá no Renascer, que é a minha casa, e elas me perguntaram se eu rezava todo dia na hora de dormir. Como eu não sou santo, eu tive que falar a verdade. Não, eu não rezo todo dia. Muitas vezes eu não rezo. Mas eu faço uma coisa todo dia e não deixo de fazer. Eu dou 5 a 10 minutos para me olhar durante o dia que passou e observar as minhas condutas. Eu acho que isso é uma oração. Eu fico olhando determinadas situações, fico vendo a forma como eu me conduzi e muitas vezes eu descubro que eu me conduzi muito mal. Como a nossa doutrina é para melhorar o nosso aspecto moral, eu acho que isso é uma prece. Porque quando eu me autoavalio e digo eu me conduzi mal, numa outra situação eu não vou me comportar assim, eu estou evoluindo moralmente. Então, vivência espiritual é fundamental para isso. Nós já vimos a ausência de preparo para o envelhecimento. Eu conheço umas pessoas que não querem envelhecer de maneira nenhuma, aí começa a botar uma prótese aqui, outra prótese ali, nada contra não, tá, gente? Mas é porque tem gente que exagera, né? Aí tá magra. Nós médicos conhecemos muitos casos assim. Tem gente que está magra e faz lipoaspiração. Chega a uma determinada idade. Aí começa a esticar tudo, porque não quer ficar velho, não quero. Ó, fator de risco elevadíssimo para a doença de Alzheimer. Negação de enfrentamento das feridas da alma. A gente, quando fala de ferida da alma, a gente sempre lembra da uma das maiores feridas da alma, que é sobre a depressão, né? As pessoas com depressão realmente ficam desestruturadas, né? E quando se fala de depressão, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma palestra só de depressão que dá para falar. Já fiz uma palestra de depressão e já fiz um seminário falando 3 horas sobre depressão. E se não correr, não dá tempo. Então, a gente pode falar de ferida da alma, lembrar dessas coisas mais pesadas, mas, gente, tem um monte de feridinha de alma que cada um de nós tem e exercita todo dia e não presta atenção e esquece de combater, né? Uma delas eu já falei aqui, maledicência. Vocês já repararam como é gostoso falar mal dos outros? Como é fácil, né? Eu, lá no grupo de estudo que eu coordenava, eu sempre fazia 2 tipos de desafio para o meu grupo. Vamos fazer fofoca do bem. Então, fofoca do bem era assim, toda vez que alguém chegasse para falar mal de alguém, a gente ia arrumar uma coisa boa para falar da pessoa. Aí teve um gaiato lá que me falou, mas a pessoa tem muito mais coisas ruins do que boas. Não, mas a gente precisa descobrir, né? E a outra coisa, nós que somos espíritas, devemos procurar sempre fazer as pessoas saírem de perto da gente melhor do que chegaram, né? Porque isso é uma forma também de caridade. A gente que vai à reunião mediúnica, eu costumo dizer também, que a gente às vezes conversa com o morto, dá atenção ao morto, fala com o morto horas, tem uma paciência, né? E às vezes o vivo está aqui do lado da gente, precisando de ouvir, a gente não dá a mínima bola, porque não tem tempo. Isso é uma coisa também que a gente tem que parar para refletir. Um aperto de mão bem dado, esse abraço aqui que a gente deu hoje, mas de verdade, isso faz bem, essa caridade. E a gente vai deixando de fazer essas coisas e vai cultivando coisas ruins, tipo inveja, né? Orgulho, vaidade, coisinhas pequenas.
E a pessoa, por exemplo, que é vaidosa, ela sofre com isso. Pode parecer que não, mas é uma feridinha que ela tem lá. Porque o vaidoso, por exemplo, ele não quer ser menor do que ninguém. Ele sempre quer estar um pouquinho acima. É top. Então, a pessoa vai sofrendo com essas feridinhas da alma. E a gente precisa enfrentar isso. Precisa se autoavaliar. Precisa procurar perceber onde a gente, no dia a dia, de forma pequenininha, erra e acha que é natural. Se vocês hoje chegarem em casa e começarem a pensar nessas coisinhas pequenas, eu tenho certeza absoluta que a maioria aqui vai pensar assim, pô, isso daí eu faço mesmo de vez em quando, eu tenho hábito de fazer aquilo, muitas vezes alguém chega perto de mim, eu não dou atenção mesmo, eu acho um saco. Não é assim que a gente pensa mesmo? Eu, às vezes, gosto de falar assim mais, as coisas mais, de forma menos científica, que é para todo mundo perceber, porque é assim mesmo que acontece. Então, o fator de risco é nós não enfrentarmos esse tipo de coisa. É nós não cultivarmos, por exemplo, responsabilidade. Nós sermos irresponsáveis. Ah, Gilson, eu não sou irresponsável. Quantas vezes a gente programa uma coisa para nós fazermos e deixamos essa coisa no meio do caminho? Coisas, às vezes, importantes para a nossa vida. Já está chegando o final de ano, né? Aí começa a programação para o ano que vem, não é? Aí todo mundo pensa em fazer dieta, né? Vai emagrecer. Cadê a responsabilidade depois de manter? Isso é só numa bobagem. Ilusão. Quantas vezes a gente se ilude? Quantas vezes a gente está com uma pessoa do lado da gente que está vendo que aquela não é uma amizade boa, que está vendo que aquela amizade não vai fluir de maneira adequada, e a gente vai fazendo olho grande, olho grande, olho grande, olho grande, até que um dia acontece o óbvio. Aí a gente vai falar mal da pessoa, ficar magoado com a pessoa, não sei o quê, quando a gente se iludiu a respeito daquilo. Quantos casamentos aí não demoram a acabar porque a pessoa se ilude que a coisa vai dar certo? Quantos? Aí passam anos e anos e anos, aí até que um dia separa. Quando separa. Que tem gente que prefere viver de uma maneira ruim do que se separar. É uma opção. Mas isso faz mal. Falar de mágoa, então, é bom falar de mágoa com separação, né? Sai todo mundo magoado, né? Um com raiva do outro, o outro com raiva do um. Quando, na verdade, a mágoa, quem cria a situação toda da mágoa somos nós mesmos, que tem uma posição ilusória a respeito disso, né? Porque a gente cria uma perspectiva que não é a pessoa que está criando, somos nós. Então, você começa a namorar, está ali, aí começa a achar que a pessoa é bacana, aí começa a se iludir dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, aí quando você começa a conviver, você vai percebendo que a pessoa não é aquilo que você criou na tua cabeça. E aí começam a vir as decepções. De quem é a culpa? É da pessoa ou é nossa? Eu estou falando isso com vocês porque são coisinhas pequenininhas do nosso dia a dia que a gente não para pensar. Então é preciso que a gente enfrente essas feridas da alma da gente, porque isso faz a gente sofrer e isso faz com que a gente venha a ter doença de Alzheimer. Necessidade de aprendizado dos familiares e cuidadores. Nós precisamos aproveitar todas as situações das nossas vidas para aprendermos. Nós estamos aqui basicamente para evoluirmos. Então, se acontece alguma coisa dessas na nossa família, a gente tem que aproveitar. A gente não pode perder a oportunidade.
Eu já enfrentei uma situação dessa, meu pai já desencarnou, mas tinha doença de Parkinson, que eu pessoalmente considero pior que a doença de Alzheimer, pro paciente, porque a pessoa com doença de Alzheimer, ela vai perdendo a cognição e daqui a pouco ela não entende mais o que está acontecendo com ela. A pessoa com doença de Parkinson, não, ela vai ficando dependente, mas com toda a capacidade psíquica dela. Então, é realmente um sofrimento para todo mundo. E a gente precisa se perguntar por que disso, né? A gente precisa entender e compreender que as coisas que acontecem com a gente, num determinado momento, são as coisas que precisam acontecer. Nós tivemos um planejamento reencarnatório. E as coisas não acontecem por acaso. As coisas têm uma razão de ser. Então é preciso que a gente pare para pensar se os familiares desse paciente, se eles estão passando por uma prova ou por uma expiação. Não é? Porque realmente é uma situação complicada, né? Os espíritos nos dizem que quando a gente tem uma doença crônica, muitas vezes já houve o desacoplamento do espírito e o espírito observa, consegue observar. E se a família trata mal uma pessoa dessa, já estágio avançado, e ela está observando isso ali do outro plano, pode ser uma prova ou uma expiação para ela também. Observar o familiar tratando ela muito mal, ou tratando muito bem. Então, não vamos deixar que qualquer situação na vida da gente passe despercebida, porque tudo que a gente passa tem que ser aproveitado para o nosso processo evolutivo. Só existe uma fatalidade na nossa doutrina, que a nossa doutrina prega. É a evolução. Todos nós estamos aqui para evoluir. Nenhum de nós vai estacionar. Pode estacionar por um período grande, mas depois vai. Então é importante e fundamental que a gente entenda isso, tá, gente? Estou falando isso porque o Divaldo Franco escreveu num livro Constelação Familiar e saiu: o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e a ampliar a capacidade de amar. Reunidos novamente, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. Então, a gente precisa entender disso. Entender que a doença de Alzheimer, assim como muitas outras doenças, elas não acontecem à toa ou por acaso. Nós precisamos entender que toda doença é um processo. Ela não aparece, as coisas vêm num processo até fluir. Se a gente consegue entender isso, então a gente pode ter uma atitude preventiva, não só para a doença de Alzheimer, como para qualquer doença, né? E entendermos que nós somos falhos e que é dia a dia, passo a passo. Vamos subindo uma escada devagarinho. E que, se eu tropeço hoje, eu tenho uma oportunidade de tentar amanhã. Mas de tentar manter dentro da gente a nossa vontade. A vontade é fundamental. Porque muitas vezes a gente se planeja, mas não move aquela máquina dentro da gente que é a vontade, que é uma das maiores características do espírito. Pensamento e vontade. Então, só com vontade a gente consegue vencer essas barreiras. Tá, gente? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta em especial? Então tá, agradeço muito a vocês. Espero que tenha sido proveitoso esse estudo. E brevemente nós nos veremos. Daqui a menos de um ano
eu estarei por aqui se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau.